Caríssimos irmãos de Cristo, salve Maria, aqui quem vos fala é Wesley de Castro, presidente do Movimento da Mensagem Fátima, núcleo de Fortaleza, Ceará, Brasil. Dia 5 de julho de 2023, hoje, quando acordei pela manhã, tive assim, uma intuição no meu coração de fazer uma leitura sobre os 7 falsos devotos de Nossa Senhora. Intuição que eu tive hoje de manhã para falar sobre as 7 falsas devoções que estão no livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É porque eu percebi que em várias visitas que vou com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, quando eu pergunto se alguém sabe sobre as falsas devoções, ou sobre as 7 falsas devoções, grande maioria, 90%, nem sabia que tinha isso no livro de São Luís. Algum outro lembrava que existia o assunto, pouquíssimo sabia um ou outro 7 falsos devotos, praticamente ninguém. O que está acontecendo? Pensei comigo. E aí, hoje de manhã, quando acordei, senti no coração que devia fazer uma espécie de alerta. Alerta a todos os consagrados de Nossa Senhora e aqueles que dão a formação de consagração, seja qual for o seu grupo, né? E de internet ou de paróquia, porque muitos eu acho que estão, como é muito forte as palavras de São Luís Montfort nessa parte do tratado, parece que muitas pessoas estão assim deixando de lado, não estão falando, ou falando muito rapidamente, ou acariciando, vamos dizer assim, de uma forma muito leve, essas 7 falsas devoções. No entanto, o livro de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi feito por São Luís justamente para combater as falsas devoções. Todo o tratado é visando justamente esse ponto. Ele mesmo diz como o inimigo, o demônio, ele é como um bandido. E quando ele vai falsificar uma moeda, ele não vai ficar falsificando uma moeda fajuta, mas ele vai falsificar uma moeda importante. E no caso das devoções, qual a devoção mais importante que nos leva até nosso Senhor Jesus Cristo? Nossa Senhora. Não estou falando de sacramento, estou falando de devoção, certo? Então a devoção a Nossa Senhora, o demônio tenta falsificar dentro de nós, em volta de nós, nos nossos grupos, da própria igreja. E é isso que São Luís Maria Grião de Montfort chama a atenção. Quais são essas falsas devoções para que nós não caiamos nela e através da consagração se libertemos dela. E aí ele mostra aqui as 7 falsas devoções que ele cataloga como 7, que eu vou ler aqui para vocês. Vamos ler aqui o Tratado de São Luís na página 96. Alguns livros podem mudar a página, então você pode procurar pelo artigo, né? Artigo 92, ou pelo título também, né? Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Primeiro, os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Quais são? 7. Ele vai classificar aqui os 7, depois vai falar de um por um. Conheço, diz São Luís, 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Olha o que ele vai falar de cada um, é muito interessante. Um detalhe aqui, um preâmbulo, antes que eu comece a ler. Se caso você já tenha feito a consagração, ou deseja fazer essa consagração à Nossa Senhora, e quando eu ler isso, pensar consigo, puxa vida, se eu soubesse que era desse jeito, era melhor eu não ter feito a consagração. Ou se não for consagrado, nossa, esse negócio é sério, é melhor eu não fazer. Isso é tentação do diabo, certo? Ele classifica as 7 falsas devoções para você se livrar delas. Então o que deve haver é uma mudança de vida, uma metanoia, mudança de mentalidade. Então nós devemos ouvir isso daqui, meditar, ver até que ponto nós caímos nessa cilada do demônio e mudar nossas atitudes de vida. Porque, afinal de contas, ser cristão, ser batizado, é tão sério quanto a consagração. Porque se você já é batizado, você já é chamado a se livrar do demônio e das suas astúcias, renunciar ao pecado, a Satanás, suas pompas, suas obras. A consagração é um apoio que Nossa Senhora lhe dá para vencer essas batalhas. Por isso, tire da cabeça essa tentação. Ah, a consagração é muito séria, pelo jeito aí não dá para fazer. Ah, se eu soubesse que era tão sério isso daí, não teria feito. É tentação do diabo. O que eu vou ler agora é para você fazer um exame de consciência. E aqueles que dão aulas ou cursos sobre a consagração, saberem que devem falar.
porque um médico só consegue curar um doente se ele for claro, objetivo, e se tiver que fazer uma cirurgia onde tem que abrir o paciente, ele vai fazê-lo. E é o que nós vamos fazer agora, né? Então vamos lá. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé à Santa Mãe de Deus. Pelo fato dessas devoções não agradarem à sua culta fantasia, põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé, ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Para eles é repugnante ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua rezando a Deus. Chegam até a acusá-la de idolatria, como se estivesse adorando realmente a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vai dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém repete os louvores admiráveis que os santos dão à Santíssima Virgem, responde que são flores de retórica. Ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão, então, uma explicação má daquelas palavras. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos mundanos é muito para temer. Eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem e dela afasta eficazmente o povo, sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Então, esses são os falsos devotos críticos. Os devotos críticos é uma falsa devoção a Nossa Senhora. Não vou explicar cada um, porque senão vai ser muito demorado. Hoje vamos ficar apenas com os devotos críticos. Depois eu vou fazer um por um. Cada dia eu vou colocar uma falsa devoção aqui. E no final, no grande final, eu vou colocar a explicação que São Luís nos dá para que a gente consiga vencer essas falsas devoções e ser de fato um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Salve Maria, que Nossa Senhora abençoe a todos e até o próximo fatinho.